Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Anatomotion. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, né? Um assunto que às vezes, na época de faculdade, o pessoal tem muita dificuldade, na verdade, que é saber as aberturas da base do crânio. Professor do céu, que tanto de nome é esse que a gente tem que aprender? Para que a gente tem que saber o nome de cada buraquinho desse que a gente vê aqui no crânio? Gente, primeiro que não é buraco, né? Os nomes são aberturas, na verdade. E qual que é a importância dessas aberturas? Hoje eu vou falar com vocês aqui agora a parte óssea, ou seja, os nomes dessas aberturas. E a próxima aula que eu vou gravar, vou falar sobre quais são as estruturas que passam por essas aberturas cranianas. Importância, cada abertura dessa, gente, ou vai passar uma artéria, ou uma veia, ou um nervo, ou passam essas três estruturas conjuntamente, ou vai passar só artérias e nervos, ou vai passar só veias e nervos, ou um só deles por cada abertura dessa. Então é super importante vocês saberem quais são essas estruturas que vão passar por cada abertura dessa. Tá? Então, isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês a partir de agora. Não decorem essas aberturas, entendam o porquê delas e quais são as estruturas que passam por elas. Principalmente isso. Vamos lá então? Então aqui vocês estão com o aplicativo de anatomia que eu utilizo aqui com vocês, né, no Complete Anatomy. As pessoas também me perguntam qual que é esse aplicativo, né, chama-se Complete Anatomy. Mas vamos lá. Aqui vocês estão vendo o crânio aqui numa vista lateral, tá sem a mandíbula, né? Eu fiz um corte transversal aqui, foi retirado da calota craniana. Quando a gente fala de base do crânio, a gente tem que observar a base do crânio de duas formas. Nós observamos ela numa vista superior, tá? Que nós chamamos de vista superior da base do crânio, e também pela parte inferior, que a gente fala de vista inferior da base do crânio. Então, se eu pegar esse crânio aqui, vocês, e colocar dessa forma aqui, ó. Então, foi retirada a calota craniana dele aqui, e nós estamos vendo esse crânio por cima, ou seja, é uma vista superior da base do crânio. Porque isso que vocês estão vendo, isso é chamado de base do crânio. Tá? Então, se eu fosse delimitar essa base do crânio aqui para vocês, seria toda essa região aqui, ó. Então, tudo isso nós chamamos de base do crânio, certo? Olhando ela em uma vista superior. Vocês já estão observando que tem algumas aberturas aí, né? Agora, vou limpar aqui e vamos olhar ela por baixo, ou seja, numa vista inferior. Então aqui nós temos uma vista inferior da base do crânio. Então a base do crânio, ela vai ser basicamente isso aqui, ó. Então essa região aqui, ó. Então isso que nós chamamos de base do crânio, olhando numa vista inferior. Nós vamos ter uma vista também aqui do palato, né? Uma vista do nosso palato ósseo, certo? E a gente vai falar também das aberturas que tem nessa região, vou aproveitar e falar para vocês. Então tudo que você está olhando aqui por baixo vai ser o quê? A base do crânio numa vista inferior. Tranquilo? Aqui é uma vista oclusal, né? Olhando a maxila e o osso palatino, e a gente vai falar sobre as aberturas que tem nessa região também, certo? Então vamos começar, galera? Vamos começar então por essa vista inferior, tá bom? Essa vista inferior, e vamos ver o nome dessas estruturas a partir de agora. Então vou dar um zoom aqui para vocês. Vamos começar pelo mais fácil, né? Aquele que todo mundo lembra, que é essa grande abertura que nós temos na base do crânio, que é chamada de forame magno, não é isso? Então vamos colocar aqui. Onde está localizado esse forame magno, galera? Então aqui, ó. Então, toda essa abertura que vocês estão vendo aqui, que eu estou circulando para vocês, certo? Nós vamos chamá-la de quê? Nós vamos chamá-la de forame magno. Não se esqueça que eu vou passando para vocês aqui, gente, somente o nome das estruturas. Não vou me atentar agora a falar quais são as estruturas vasculonervosas que passam por aqui. Bom, esse forame magno, vocês conseguem observar que ele faz parte desse grande osso, né?
na região posterior inferior do nosso crânio, que nós chamamos de osso occipital. Então, todo esse osso aqui, né, é o nosso famoso osso occipital. Então, o forame magnum faz parte dele. Ok? Vamos pegar ainda essa mesma vista aqui. Bom, nessa mesma vista inferior, eu vou colocar aqui para vocês agora duas aberturas. Ó, então, você vai ter tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, essas duas aberturas. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar melhor para vocês enxergarem. Então aqui, ó, de um lado e do outro. Essas aberturas, elas ficam posteriormente aos côndilos do occipital, né? Onde eu estou marcando um X aqui para vocês, nos dois côndilos occipitais. Então essas duas aberturas bilaterais aí, ela é chamada de canal condilar. Tudo isso ainda no osso occipital, tanto de um lado quanto do outro, certo? Então ele se chama canal condilar. Então, forame magno, um só, ímpar, canal condilar, par. Tem do lado direito e do lado esquerdo, correto? Agora, vamos colocar ainda no osso occipital, vamos colocar em outra vista. Olha só, gente. Que fica bem legal de ver. Vou dar um zoom aqui, pra vocês enxergarem ele melhor ainda. Aqui ficou perfeito. Nós temos o canal onde vai passar um nervinho aqui, né, que nós vamos falar depois, mas já vamos aproveitar aqui, ó, essa abertura nessa região. Como que eu vou chamar essa abertura? Ela é chamada de canal do nervo hipoglosso. Essa não tem nem como errar, né? O nome do canal já está falando qual estrutura que vai passar por aí. Então não dá nem para errar. Você sabe que vai ter um nervinho que passa por aí, que é chamado de nervo hipoglosso. Joinha? São aberturas pares, tá? Então você vai ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo esse canal do nervo hipoglosso, correto? Então, vocês viram esse aqui do lado direito. Se eu for colocar aqui para vocês, vocês conseguem observar bem ele aqui do lado esquerdo, tá? Só rapidinho aqui mostrar para vocês. Fácil de visualizar o canal do nervo hipoglosso aqui do lado esquerdo, correto? Então, vou limpar aqui. Vamos voltar pelaquela vista inferior da base do crânio. Deixa eu organizar aqui para vocês. Então, vamos lá. Ainda nessa vista aqui inferior, vou jogar aqui, olha só. Acho que fica bem tranquilo da gente ver esse forame aqui agora. Então, olha só. Olha aqui, gente. Lembra o nome desse forame? Vou colocar de vermelho aqui uma parte dele. Ó. Correto? E eu vou colocar aqui em verde a outra parte. Por que que eu coloquei aqui em duas cores diferentes? Só para identificar que esse forame ele é formado por dois ossos, correto? Então já dá para observar que esse osso aqui é o osso occipital. Correto? E esse osso aqui é o temporal. Então, é muito importante você saber que esse forame é formado por esses dois ossos. Bom, tanto o occipital quanto o temporal. E o nome desse forame é forame jugular. Já dá para ter uma ideia aí do que vai passar por essa abertura, né? Então, ele é chamado de forame jugular. Então, o que eu quero que vocês saibam desse forame jugular agora? Que ele é formado pelo osso temporal e pelo osso occipital, né? Chamado pela incisura temporal do occipital e incisura occipital do osso temporal.
Tá? Elas formam aí, se juntam e formam essa abertura que vai dar passagem por muitas estruturas importantíssimas aí, que vão passar veias e nervos por aí. Uma veia e nervos, na verdade. Bom, por essa região do forame jugular. Ok? Vamos limpar aqui e vamos continuar nessas aberturas quilenianas, hein? Agora, vamos pegar aqui, ainda nessa vista inferior, opa, foi muito, e vamos relembrar o nome de duas estruturas do osso temporal, dois acidentes, duas proeminências anatômicas aqui do osso temporal, tá? Duas proeminências ósseas. Então, essa proeminência aqui, que eu estou delimitando para vocês, que é chamado de processo estiloide, tá? E toda essa elevação que a gente observa aqui, ó, na verdade, essa projeção óssea, que é o processo mastoide do osso temporal. Então, nós temos o processo estiloide do osso temporal e o processo mastoide do osso temporal. O que a gente consegue ver? Que entre eles tem uma abertura, não é verdade? Então, olha aqui, ó, fazendo em vermelho aqui para vocês. E essa abertura está localizada entre esses dois processos. Como que ela vai se chamar, então? Ela vai se chamar forame estilomastoide. É só juntar o nome das estruturas. Estilomastoide. Correto? Então, se chama forame estilomastoide porque está localizado entre os processos estiloide e mastoide. Bem facinho, né? Bilateral, tá? A gente tem do lado direito e do lado esquerdo essas duas aberturas. Tranquilinho, galera? Então, vamos lá, vamos continuar. Puxando aqui, agora, dando um zoom no osso temporal, tá? Osso temporal, certo? Nós temos uma abertura desse jeito, já fica... Nós vamos falar de 4 aberturas aqui já, tá? Então vamos lá. Quais são elas? Nós temos o canal que a gente vai ver depois por essa região aqui, ó. Vocês estão vendo em vermelho, tá? Vou colocar aqui de preto. Vamos lá. Aqui vai passar não. O nome dessa abertura, né, é chamado de canal carótico. Canal carótico. Dá para imaginar o que passa aí, né, galera? Então, canal carótico, certo? Aqui agora, no osso esfenoide, nós temos duas aberturas. Um foramezinho menor e um forame maior com formato mais ovalado. Duas aberturas no osso esfenoide. Essa abertura maior, mais ovalada, cadê a dica, hein? É chamado de forame oval. Correto? Forame oval. E essa abertura mais arredondadinha aqui, que fica posteriormente, né, posterolateral a esse forame oval, é chamada de forame espinhoso. Correto? Então, forame oval e forame espinhoso. O que a gente consegue ver agora, bem aqui também, um forame que ele é meio rasgado, ó, meio esquisitão, certo? Esse aqui, gente, antigamente ele até recebia esse nome de forame rasgado, né? É chamado de forame lacerado. Forame lacerado. Tá? Então, nessa vista, nós vimos nessa zoom que eu dei aqui, essas 4 estruturas bem importantes. Bom, e esse forame lacerado, ele é formado aqui também, basicamente, por 2 ossos. Bom, gente? Ele é formado aqui pelo osso temporal, ok? E pelo osso esfenoide. Okay? Então, basicamente, ele é formado por esses ossos aí. Joinha?
o temporal e o esfenoide. Temporal aqui do lado laranja, o esfenoide ali do lado azul que eu coloquei para vocês. Joinha? Tem mais abertura? Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui nessa vista e já passar para vocês nessa vista oclusal, né? Melhor dizendo aqui, vou dar um zoom aqui ainda maior. Vamos ver quais são as aberturas que tem nessa região da maxila e dos ossos palatinos. Então vamos lá. Vamos dar uma passada aqui nisso. Vou colocar aqui de vermelhinho. Vamos lá. Então, de um lado e do outro, nós vamos ter essa abertura e essas pequenas aberturas aqui. Esses forames estão no osso palatino, correto? Então, como é que eu vou chamar esse aqui que é maior? Tem um calibre maior. Então, eu vou chamar ele de forame palatino maior, correto? E esse que está menorzinho aqui posteriormente a ele, acho que dá para saber o nome, né? Às vezes tem variações, às vezes tem um, às vezes tem dois, tá? Então aqui eu vou chamar de forame palatino menor, correto? Forame palatino menor. Agora, lá em cima, nesse caso aqui, dessa vista falando em cima, né, mas na verdade mais anterior, né, na região mais anterior, na maxila, ali, né, na linha entre os dois dentes incisivos centrais, né, na linha dos incisivos centrais, nós vamos ter um forame que é chamado justamente de forame incisivo. Forame incisivo. Bom, então nessa vista oclusal era isso que eu tinha que passar para vocês aqui. O forame incisivo na maxila, certo? E mais na região dos ossos palatinos, tanto do lado direito quanto esquerdo, o forame palatino maior, que é mais anteriorizado, e o forame palatino menor, que é mais posteriorizado. Joinha, joinha. Então, essas são as aberturas que eu tinha para passar para vocês nessa vista, tá? Que eu queria passar para vocês aqui, nessa vista inferior da base do crânio. Falta mais um. Desculpa, ainda tem mais um aqui. Olha só. O zoom foi demais. Vamos diminuir esse zoom aí, seu Fabrício. Tem um foramezinho que eu quero mostrar para vocês aqui, que depois no próximo vídeo eu vou falar a estrutura que passa por essa abertura, tá? Que é esse foramezinho aqui, ó. Localizado no processo mastoide ali, mais posteriormente ao processo mastoide do osso temporal. E nós vamos chamá-lo de forame mastoide. Forame mastoide. Ok? Então, forame mastoide, também bilateral, tem do lado direito e do lado esquerdo. É uma aberturazinha, né, que tem um pouquinho mais posterior aí aos dois processos mastoides do osso temporal. Beleza? Então, essas eram as aberturas, né? Estava esquecendo dessa aí, importante também, porque passa uma estrutura por aí, tá? Daqui foi tudo, foi tudo. Agora, nós vamos para uma vista superior, tá? Vista superior da base do crânio. Aqui nós temos o forame magno, bonitão, né? Não vou escrever aqui porque a gente já viu isso agora, né? Então, ó, forame magno. Bilateralmente aqui, o forame jugular, tá? Forame jugular. Joinha? Então aqui, tá só as iniciais. Forame magno e forame jugular. Forame jugular. A gente já viu isso, tá? O que tem de novo aqui? De novo aqui nós vamos ter essa abertura que eu vou fazer em outra cor aqui para vocês. Vou fazer em laranja aqui, ó. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Essa abertura está na região do osso temporal, mais na parte petrosa aqui do osso temporal. E ela é chamada de meato acústico interno. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo aqui, tá? Chamada de meato acústico interno.
Meato esse localizado aqui no osso temporal, tá? Dos dois lados. Joinha, galera? Então, de novidade, esse meato acústico interno, nessa vista superior. Vou limpar aqui e dar uma modificada na visão. Ó, o que tem de novo aqui? Ó, vou deixar nessa vista. E vou mostrar aqui primeiro, repetindo o que a gente falou naquela vista inferior, só para a gente não esquecer e ficar bem ligado aí na casa de vocês. Bom, vamos analisar esse lado direito aqui. Vou fazer do lado esquerdo, não, mas a gente analisa o lado direito, ó. Quem está aqui? Aqui é o forame lacerado. E esse? Já sabe me dizer aí? É o forame oval. E esse menorzinho mais posterior é o forame espinhoso. Bom, isso nós vimos na vista inferior, que dá para ver pela vista superior da base do crânio também, tanto de um lado quanto do outro, certo? Agora eu vou modificar essa vista para vocês aqui, para a gente ver 3 novas aberturas, tá bom? Vou deixar aqui, são localizadas no osso esfenoide, e vai ficar bem tranquilo a gente ver. Então vou fazer assim para ver do lado direito. Certo? Então vamos começar aqui. Seguinte. Vou fazer elas de cores diferentes aqui. Primeiro esse aqui de baixo. Depois tem um mais intermediário aqui, meio rasgadinho. Fazer aqui de laranja. E fazer aqui de azul essa abertura aqui. Então, vocês estão vendo aí que tem do lado, fazer do lado direito, mas do lado esquerdo tem a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quais são os nomes dessas estruturas? Ó, esse foramezinho mais arredondado aqui, ele vai receber justamente o nome de forame redondo. Tá? Forame redondo. Quando nós temos uma abertura meio rasgadinha, nesse caso aqui, ó, nós vamos chamar ela de fissura. Fissuras são aberturas também, tá, gente? Fissura. Está na região da órbita. Se a gente fosse ver numa vista anterior, dá para ver que está na região da órbita. Então, a fissura orbital. E ela vai estar acima de uma outra fissura, que é a fissura orbital inferior. Então, essa aqui vai se chamar o quê? Fissura orbital superior. Vou passar muitas estruturas aqui, a gente vai ver depois, hein? Somente estruturas nervosas, tá? Nervos esses que vão encaminhar aí para a região dos nossos bulbos oculares. E essa abertura aqui, onde passa o nervo importantíssimo, tá? Pelo nome dele, já vai saber qual que é o nervo que passa aí, né? Chamado de canal óptico, tá bom? Canal óptico. Então, de superior para inferior, né? Nós temos o canal óptico, a fissura orbital superior e o forame redondo. Todas essas estruturas são estruturas aí, né, do osso esfenoide, tanto de um lado quanto do outro. Bom, fazem parte aqui do osso esfenoide, não esquecendo que o esfenoide é um osso ímpar, né, gente? Então, mas tem dos dois lados aí, bom? Bora lá. Para finalizar, vou limpar aqui, mudar essa vista. Esse osso que eu vou delimitar aqui, ó, tá verdinho para vocês aqui, ó, é o osso etimoide. Dá para várias vistas. Nessa vista a gente pode observar ele no orbital, né? Porque ele parede medial da nossa órbita. A gente consegue observar ele pela abertura piriforme lá na cavidade nasal, né? Formando o septo nasal ósseo, a parte mais superior, que é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide. Mas aqui, ó, nessa vista superior, dá para ver muito bem aqui, galera, essa parte, essas pequenas aberturas que ele tem, né? Ele tem uma lâmina, essa lâmina é toda quebrada, ou seja, ela é toda perfurada, cheia de crivos, como se fosse uma peneira. E essas aberturas aqui, né? Essas pequenas aberturas, estou fazendo em preto aqui para vocês, vou pegar algumas aqui, nessa lâmina que é toda crivada. Então, como é que essa lâmina vai se chamar? Ó. Então, tudo isso aqui é uma lâmina
E é uma lâmina mesmo, tá? Um osso delgado, tá? Nessa região. E tem essas várias aberturas. Então, essa lâmina, tanto de um lado quanto do outro, vou colocar em preto aqui, tem um nome meio trava-língua, tá? Ela é chamada de lâmina cribriforme. Cribri. Cuidado para não travar a língua, escrever só cribriforme. Sempre que eles mudaram o nome dessa lâmina, antigamente era bem mais fácil, né? Era chamada apenas de lâmina crivosa do osso etimoide. Mas agora colocaram o quê? Agora não, tá um tempão já, né? É lâmina cribriforme do osso etimoide. Então, cada abertura dessa vai passar uns nervinhos que vão vir lá da nossa mucosa nasal, que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Então, pessoas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma aula mais rápida aqui, apenas para vocês identificarem quais são essas aberturas, os nomes dessas aberturas, e na próxima, tá bom? Nós vamos ver quais são as estruturas vasculonervosas que passam por cada aberturazinha dessa. Isso que pega mais um pouco e é super importante para a gente entender, principalmente fazer correlação clínica. Belezinha? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.